Porém, ele lhe disse: um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia mandou seu servo dizer aos convidados: vinde, que já tudo está preparado. E todos a uma começaram a escusar-se. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado. E o outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por escusado. E o outro disse: casei e portanto não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou estas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traze aqui os pobres e os aleijados e os mancos e os cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo: sai pelos caminhos e atalhos e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará a minha ceia. Só isso que vamos ler e pedimos a bênção de Deus sobre a sua palavra por mais uns minutos. Nesta parábola contada pelo nosso Senhor Jesus, sem dúvida temos aqui o grande plano da salvação de Deus para toda a humanidade. Porque este santo livro sagrado, a Bíblia, nos afirma que não há diferença entre as pessoas, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, todas as pessoas que nascem neste mundo, nascem com uma natureza pecaminosa, e basta passar alguns anos, ainda quando criança, começa a manifestar esta natureza que existe em si mesma, através das suas ações, das suas palavras, dos seus pensamentos, mostra que tem uma natureza pecaminosa e que é um pecador perante os olhos de Deus. Ainda que a sociedade e o mundo e os pais façam vista grossa para os pequenos pecados das crianças, mas Deus está vendo aquilo, Deus está anotando desde os seus primeiros pecados. E o mundo tem ensinado que o pecado não tem problema. O mundo tem ensinado até mesmo dar nome a pecados que a Bíblia condena, dar nomes suaves. Até mesmo pode usar as cores do arco-íris para driblar, amenizar o que Deus condena, o pecado tanto no coração do ser humano como em seus atos. Mas isto não muda em nada o que este livro, o livro sagrado, nos mostra, o que Deus pensa em relação ao pecado, os nossos pecados, o pecado da humanidade. É por isso que o Senhor Jesus veio a este mundo. É por isso que Ele está nos contando esta parábola do grande plano da salvação de Deus para toda a humanidade. O Senhor mesmo disse que Ele, o Filho de Deus, que Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Isso é importante você notar, porque a sua salvação, ou a salvação de qualquer pessoa em qualquer parte do mundo, qualquer nacionalidade, está depositada e confiada unicamente na mão de uma pessoa, o Senhor Jesus Cristo. Deus, o Criador dos céus e terra. Ele não autorizou mais ninguém a salvar pecadores. Não tem ninguém autorizado por Ele. Os nossos pecados são contra Deus que está no céu.
E ele mesmo disse que o seu filho seria chamado Jesus quando ele ia nascer aqui como um homem. Através do anjo, ele mandou avisar que o nome dele seria Jesus, porque ele salvaria o povo dos seus pecados. Na frase do anjo, não é ele e mais a mãe dele. Não é ele e mais os apóstolos. Não é ele e mais o batismo. Ou ele e a igreja. Ou ele e as nossas boas obras. É bom frisar isto e citar isto, porque as pessoas estão acostumadas no plano da salvação, valorizam sim muito a Cristo, mas ele fez 99%. Às vezes isso é um exagero para certos pensamentos das pessoas, mas normalmente pensam que ele fez 99% e 1% está nas minhas mãos. Quando na realidade nós lemos que em nenhum outro há salvação, porque também debaixo dos céus nenhum outro nome foi dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. O poeta do hino diz: só por Jesus é que nós somos salvos. Diz também: só confia nele desde já. Cristo salva e te guardará. Estas verdades que estamos destacando, nós temos nesta parábola. Vemos que o plano da salvação que está descrito numa parábola, todo custo é da parte de Deus. O pecador é convidado para vir, porque tudo está preparado. Você já ouviu esta boa notícia? Que a salvação da sua alma já está preparada? Você a recebe de graça, num ato de fé. Você pode ser salvo esta noite aonde você está sentado? Você já tinha ouvido isto? Como foi preparada esta salvação? O Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, há 2000 anos atrás, sobre o monte chamado a Caveira, ele foi levantado entre dois malfeitores. E lá naquela cruz, a Bíblia diz que ele levou em seu corpo os nossos pecados sobre aquele madeiro. E que aquele justo, Cristo, ele padeceu uma vez pelos pecados, pelos teus, pelos meus. O justo, por mim o injusto, por você o injusto, para te levar a Deus. É isso que nós temos aqui. É por isso que Deus convida: vinde. Vinde para a salvação que eu tenho preparado. Vinde porque tudo está preparado. A obra da salvação foi concluída, foi consumada sobre uma cruz. Meu amigo e prezado ouvinte aqui, é bom que você anote isto no seu coração. Você tem que saber disto. Alguém morreu no seu lugar. Alguém voluntariamente, ele deu a sua vida, lhe substituiu no assunto, tomando o seu lugar na cruz, sofrendo das mãos de Deus o que os teus pecados e os meus merecem.
Você sabia disso? Talvez se você precisasse de um rim, ou de um outro órgão importante no seu corpo. Eu li essa semana, ou semana passada, alguém suplicando para ajudar um jovem que estava, não sei se está ainda no hospital. Ele precisa de um transplante. Quantos teriam para atender a sua necessidade? Não é dar a vida, só um órgão para salvar a sua vida humana aqui. Que com ele ou sem ele você vai morrer um dia. Mas nós acabamos de ler de alguém que deu a sua vida por inteiro. No seu lugar, no meu lugar. Não foi somente uma cirurgia com anestesia para tirar alguma coisa de Cristo e dar para nós. Mas a Bíblia diz que lá naquela cruz, além de tudo que os homens fizeram, de maldade, de castigo, de sofrimento, nós lemos que Deus mesmo, Deus, aquele que você tem a sua dívida, que eu tinha a minha dívida antes da minha salvação, a Bíblia diz que Deus o fez pecado por nós. A Bíblia diz que o Senhor se agradou, teve prazer em moê-lo. Mas por que, diz alguém? O que ele fez? Ele nada. Mas você e eu, nós fizemos. Este livro sagrado nos diz que o castigo que nos traz a paz da salvação, a comunhão com Deus, a salvação. O castigo que nos traz a paz caiu sobre ele, estava sobre ele. E pelas suas feridas, pelas suas pisaduras, nós podemos ser sarados. Diz mais este livro, acerca da morte de Cristo, que ele foi ferido pelas tuas transgressões e moído por tuas iniquidades. Então, como note, não é substituir a sua vida numa causa com anestesia, dando alguma parte do seu corpo, mas, meu amigo, ele te substituiu no juízo divino, na justiça divina, para ganhar o perdão dos teus pecados, dos meus pecados. E, meu amigo, sabe o que ele disse na cruz? Que este assunto está consumado. Está pronto. Transplante pode não dar certo, né? Pode não se adaptar pode haver rejeição, não se adaptar com um outro corpo. Mas, meu amigo, a salvação que Deus preparou através do seu Filho se adapta perfeitamente a toda a nossa necessidade. É essencial às nossas vidas. Nós precisamos da salvação. É por isso que nós vemos aqui nesta parábola que Deus não se cansa em enviar ao longe até para convidar pessoas para serem salvas. Não importa onde estejam, em que situação estejam, Ele sabe que todos precisam da salvação. Todos precisam daquilo que Cristo fez na cruz, da sua vida dada lá na morte. Como é que você vai esquecer disto, meu amigo? Uma pessoa que doa a sua parte em vida ou depois de morte, sabe? Aquela pessoa que recebeu aquele órgão, ele fica tão agradecido que, se a pessoa está viva, se é viva, ela quer conhecer. Começa a se formar uma amizade. Há um amor que brota pelo outro. O sacrifício que ele fez, ele tinha 2, mas ele doou 1. Ou se é morte, os familiares permitem a doação. Você não quer conhecer este que deu a sua vida para te levar para o céu? Não surge no seu coração nem um pingo, nem um desejo de amor por Ele? Você tem pecado contra Deus.
Mas Ele está decidido a resolver isto com você, a levá-lo para o céu, a perdoar os teus pecados. Você vai resistir a esta pessoa? Você não quer Ele? Pois é o que fizeram aqui, parece incrível, né? Talvez é o que você tem feito. Você não quer receber este Salvador? Como um pecador, reconhecendo realmente, Ele morreu por mim, o pecador. Eu preciso descansar a minha alma em alguém assim, que realmente vá valer na hora da minha morte. Vá valer para toda a minha vida aqui. Mas nós lemos de pessoas que tinham outras coisas mais importantes do que a vida eterna, do que aproveitar do grande banquete, da grande salvação. Nós lemos o primeiro, ele tinha comprado um campo. Isso nos fala do mundo. Ele comprou. Ele não quer se associar com esta obra deste homem bondoso de Deus. Ele não quer participar. Ele comprou outra coisa. Ele decidiu. Ele comprou o mundo e eu vou experimentar, eu vou ver. Eu comprei um campo. Você me desculpa, mas eu quero seguir este caminho. Será que é esta a sua decisão, meu amigo? Tem coisas no mundo que você tem colocado em primeiro lugar. Isso ocupa o primeiro lugar em seu coração. Você não consegue ser forte o suficiente para abrir mão disto e correr para Cristo, salvar a sua alma. Oh, meu amigo, não cometa essa loucura. O mundo não cabe no seu caixão. O mundo não vai caber na sua sepultura. Você vai partir sozinho, sabendo que alguém morreu por você para levá-lo para o céu. Ele pagou a conta e bastava você receber, aceitar, mas você trocou. O outro disse: comprei 5 juntas de boi. As pessoas às vezes não querem, elas não querem, elas estão tão dispostas a se atolar no mundo, mas as coisas, os negócios, as propriedades, carro, imóveis, luxo, dinheiro, ele também comprou isso. Ele não quer se associar com Cristo, a obra de Deus para a sua salvação. Ele disse: eu comprei e eu vou experimentá-lo. Quer dizer, eu não tenho tempo para isso. Eu vou desfrutar a minha vida. Eu vou gastar as coisas que eu tenho. O meu carro, sim, eu comprei novo. E agora, a namorada que eu tenho, ela também é nova. E eu vou perder a minha vida por causa? Não. Ou o meu namorado, a minha faculdade, e a minha morte, e tantas outras coisas. E sabe, meu amigo, isto sufoca o convite de Deus. E a pessoa é tímida. E despreza a salvação. Mas tem outros. Nós vemos que o outro casou e, portanto, não posso ir. Esse tipo de pessoa eu não quero a salvação para mim, nem para eles. Ele não disse: olha, eu não vou, mas eu vou falar com a minha esposa. Quem sabe ela quer. Não, eu não me salvo e também não quero que outros se salvem. Você é esse tipo de pessoa? Você é o empecilho da salvação da pessoa mais próxima de você? É você que está impedindo a salvação daquela pessoa que está do seu lado? Ou você está ajudando esta pessoa a buscar a salvação? Não só você vê que você precisa, mas também seus parentes, seus amigos, esposa, namorado, sua família. Este homem disse: eu casei, portanto não posso ir. Sabe, Deus, nós lemos aqui, ele se sentiu muito
desprezado por isto. Deus não é uma máquina que está lá no céu indiferente com a sua atitude, com a nossa atitude. Não. É importante isto, né, meu amigo? Já pensou, Deus, Ele vê o coração mais pequeno aqui nesta reunião. Ele sabe que você existe. Ele sabe o que está se passando hoje durante a sua vida. Diz aqui que ele se sentiu indignado. Quer dizer, aquilo feriu ele. Você acha que sua rejeição não fere a Deus? Quando Ele deu o seu filho, meu amigo. E este filho deu a sua vida. Para lhe salvar, para lhe abençoar. Quando Deus quer só o seu bem eterno. Mas sabe, o servo voltou. Aqui o servo é uma figura do Espírito Santo. Ele está trabalhando em você, está trabalhando na pregação do Evangelho, sem dúvida. As nossas orações aqui em casa é para que Deus trabalhe através do seu Espírito, da sua palavra no coração, porque esta é a maneira de você ser salvo. Não é você levantar o braço aqui, nem chorar muito depois que sair daqui, nem vir até a frente, não. É Deus, quando você der lugar para Deus. Você tem que dar. Nós lemos aqui que essas pessoas não deram lugar. Elas não foram abençoadas. Os bois não cabiam depois no caixão do homem que foi, e nem a esposa. Se os dois morreram juntos, cada um vai ser enterrado separadamente. Pode colocar um em cima do outro, mas cada um vai para o lugar que escolheu. Mas nós lemos que se uns não querem, Deus ainda está trabalhando. Ele disse: sai. Sai e vai pelas ruas e bairros da cidade e traz aqui os pobres, os aleijados e os mancos e os cegos. Esse é o tipo de pessoa que não tem nada para ela confiar em si mesma. Nós lemos os pobres, não tem como comprar alguma coisa. Ele não tem nem como comprar e não há nada nele que o prenda. Quando eles ouvem esta boa mensagem de salvação, de bênção, deste bondoso homem que preparou um banquete, uma grande ceia, e chega aos ouvidos destas pessoas, os pobres, os aleijados e os mancos e os cegos, os pobres não têm nem condições de ir. Os aleijados, como eles vão para lá? Alguém tem que levar eles. E os cegos, como vão encontrar? Os mancos também. Então isto nos mostra que estas pessoas realmente estão dependentes de Deus. Precisam do Espírito Santo para lhes conduzir às mansões de Deus, ao plano de salvação, para que os seus olhos possam ser abertos, aos poucos serem trazidos perante a luz de Deus, quando eles estavam longe, pobres, cegos, aleijados. Mas aos poucos eles são levados perto da salvação de Deus, perto da mansão da salvação. E aí começam a ver a luz divina, o plano de salvação. Eles se espantam, porque é demais, eles não merecem isto. Como nós, pobres, aleijados, e Deus nos dar tão rica bênção. Alguém morrer por mim, um pecador, o Filho de Deus. Oh, meu amigo, será que não seria como hoje sermos levados ao palácio real? Pegam na porta da nossa casa. Tem um vestuário adequado. Não podemos usar as nossas marcas, as nossas roupas. Tem que ser traje a capricho. Está aí o melhor carro na nossa porta, porque não temos condições de ir. E então vamos sendo levados em direção à mansão real. E, meu amigo, pelo caminho, nós vemos que se a estrada é boa, se as estradas e os guardas, tudo vestido de luxo,
as árvores tudo bem podada e bem guardada. O que será encontrar o dono da festa? Se a casa real é linda, o que se dirá encontrar com o filho do dono? Meu amigo, esta é a salvação de Deus. É por isso que o Senhor Jesus não podia dizer: é uma janta, é uma ceia, é uma grande ceia. Não tem limites, meu amigo, para nós colocar dimensão no plano da salvação. Você se perde só se você se quer, só se você quer. Você vai para o inferno, meu amigo. Você não aproveita dessa salvação se você não quer. Porque Deus quer. Está tudo preparado. Vinde! Tudo está preparado. Crê no Senhor Jesus Cristo e você será salvo. Esta é a mensagem. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Esta é a sua oportunidade hoje. Será que você tem as portas fechadas para este convite? Mas havia lugar ainda. Mesmo essas pessoas vindo, então é dito: tem mais, gente, tem mais. Sai, ainda é o Espírito Santo, sai pelos caminhos e becos. Caminhos, 2. Pessoas que estão indecisas. Eu preciso desta salvação. Mas, quem sabe vamos deixar. Acerca deste assunto, ouvirei outra vez. Esta foi a resposta de Félix para o apóstolo Paulo quando ouviu o Evangelho. Mas ele não se salvou, não teve essa outra vez. 2 caminhos. O Espírito Santo está lhe ajudando hoje, meu amigo, para você fazer a escolha pelo caminho bom, que Deus está apontando na sua palavra. Que Cristo diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É isto que o Espírito está fazendo hoje com você, lhe apontando o único caminho para você escolher para a sua bênção eterna. Porque Cristo salva. Ele salva perfeitamente os que por Ele se chegam a Deus. Nos becos as pessoas estão ali sozinhas. Nestes becos as pessoas precisam de muita coisa para não deixá-la só. Não é? Um beco escuro. Ele precisa de alguma coisa, seja de um vício, qualquer vício. E vício inclui tudo, sabe? Tudo. É um vício. Para amenizar o beco, o lugar escuro, o Espírito Santo entra ali. E Ele quer tirar aquela pessoa para a salvação. Quer levar para a grande ceia, onde já descrevi. Começa a enxergar a luz. Cristo vai dar um sentido para a vida dela. Vai salvar a sua alma. Vem morar nela. Agora não está mais nas trevas, nem num beco. Ela tem Cristo. Ela está em Cristo. E agora aquela pessoa é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Então, meu amigo, eu finalizo essa pregação dizendo para todos aqui: vinde. Vinde a Cristo. Porque tudo já está preparado.
crê no Senhor Jesus Cristo, você será salvo. Vamos orar.